Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes, também pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Como eu já disse, eu vou reservar a minha explicação pessoal para comentar esse assunto desta festa que ocorreu neste final de semana, muito bem aqui abordada por vários vereadores, principalmente pelo vereador Fábio Manfrinato. Mas eu vou tratar de um outro assunto que eu já havia previamente preparado e que diz respeito a algumas considerações que quero fazer ao nosso prefeito Clodoaldo Gazeta. Acho que todos se recordam, na legislatura passada, fiz uma carta aberta ao então prefeito Rodrigo Agostinho. Carta essa que, acredito, entrou por um ouvido e saiu por outro. Eu espero que desta vez não ocorra a mesma coisa, espero que o prefeito me ouça, até porque tenho um pouco mais de liberdade com ele, e se ele não me ouvir desta forma, eu vou lá falar com ele pessoalmente, para dizer a ele o seguinte: toda administração nova é como um casamento. Há um período que é de ampla felicidade e que se chama lua de mel. Ocorre, entretanto, que, como no casamento, a lua de mel tem prazo para terminar. E no momento em que ela termina, começa a realidade e começam as cobranças. O prefeito assumiu com enorme credibilidade, com uma esperança muito grande da população, e isto precisa ser refletido em ações. Nós tivemos um primeiro mês conturbado por conta das chuvas, mas as chuvas já passaram e as ações precisam começar a aparecer. Então, prefeito, quero lhe dizer o seguinte: saia mais do seu gabinete e ponha os seus secretários na rua. Faça com que os seus auxiliares sejam vistos pela cidade, apareçam, se mostrem, estejam presentes aonde se faz necessário, porque é fundamental que essa credibilidade seja revertida e refletida nas ações que precisam ser postas em prática. Nós estamos vendo que muita coisa está sendo feita. Há aí o anúncio de que virão projetos de lei a esta casa para nossa apreciação, cumprindo promessas de campanha. Mas há muita coisa prática que precisa ser realizada e que não precisa esperar essas ações de gabinete. Eu quero mostrar aos senhores um aspecto para que observem o que eu estou falando. TV Câmara, por gentileza, coloque no ar algumas imagens que nós fizemos. Eu fiz um requerimento para que fossem consertados alguns buracos existentes numa rua, Martinho Bueno, aqui em Bauru, no Jardim Paulista. Os senhores estão vendo o remendo no asfalto? Esse remendo é novo, está observando? É um remendo novo, feito agora. Eu fiquei satisfeito, falei, acho que atenderam rapidamente ao nosso pedido. Ocorre que essa rua está inteiramente esburacada nessas quadras. Vejam que fizeram o conserto aqui e 20 metros mais para frente não tamparam os buracos. Observe os buracos que ficaram sem... Olha, se é possível, os buracos que ficaram sem ser tampados a menos de 20 metros dos buracos que foram tampados. A rua está inteiramente esburacada. Quadras 2 e quadras 3, criando problemas de trânsito. Observe esse carro, como tem que desviar, ir na contramão para passar pelos buracos que a rua está apresentando. Isso está a 20 ou 30 metros daqueles buracos que os senhores viram sendo tampados. Ora, o que acontece quando nós temos um time de futebol jogando mal? A gente troca o técnico, os jogadores ficam. O que a gente espera dos técnicos que são trocados? Que mudem o modo de jogar dos jogadores, que orientem os jogadores com táticas diferentes, com ações diferentes. Quem tem que fazer isso
é quem dirige. Quem executa não faz isso. Eu vou contar um caso para os senhores real. Quando professor da Faculdade de Engenharia, levei alguns alunos na antiga Ajax. E estávamos lá observando um trabalhador trabalhando. Ele fazia bolinhas de chumbo, que depois seriam utilizadas nas baterias. Ele derrubava chumbo líquido em umas forminhas, imagine formas de gelo, ou imagine caixas de ovos, só para entender. É uma esteira cheia dessas forminhas. Ele jogava o chumbo derretido, o chumbo instantaneamente endurecia, em seguida ele girava a esteira e, quando ela estava totalmente cheia, batia com um pau nela, os chumbos caíam no chão. Depois, então, quando tinha bastante chumbo no chão, ele pegava uma pá, parava tudo, recolhia e colocava num carrinho. O aluno virou para mim e falou assim: professor, por que ele não põe o carrinho embaixo da esteira e, quando ele bater na esteira, o chumbo cai no carrinho? Ele não precisa recolher com a pá. Falei: você vai perguntar para mim? Pergunta para ele que está fazendo serviço. E o aluno teve a coragem de perguntar, com medo de que a resposta fosse óbvia. Você que não está enxergando. A surpresa dele foi o operário falar: sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca pensei nisso. E eu disse ao aluno o seguinte: o trabalhador não está errado, o trabalhador é pago para trabalhar. Quem é pago para pensar é o engenheiro, aquele que dirige. Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho um tio que reclamava que eu chegava em casa limpo. Eu falava: tio, eu não sou mecânico, eu sou engenheiro mecânico. Eu sou o sujeito que chega para o mecânico e fala: deita aí, pega um parafuso que tem aqui embaixo, está vendo? Isso, substitui essa peça, eu faço ele fazer, eu oriento ele é que executa. Então, quem tem que dirigir o operário são os chefes, no caso os gerentes, no caso os diretores. O prefeito tem que chamar os seus secretários e dizer a eles: oriente os seus diretores. Os diretores chamarem os chefes e dizer: orientem os seus funcionários. E assim por diante. Mudem o modo de trabalhar. Não é possível que essas coisas velhas que irritam todo mundo continuem acontecendo. Já está na hora de mudar. É importante. Dê mais uma olhada. TV Câmara, por gentileza, ponha mais uma fotografia no ar. Os senhores vão ver um bueiro que foi solicitado que fosse feito limpeza nesse bueiro. A limpeza foi feita. Olha aí, ó. Olha aí onde está a sujeira que tiraram do bueiro. Ficou do lado do bueiro. A munícipe me telefonou e falou, mandou fotografia, falou: doutor, faz 10 dias que esse bueiro foi limpo. Se chover, vai voltar para lá. Por quê? Porque quem limpa não é quem recolhe. Mas, meu Deus do céu, vai continuar assim? Trocou o pessoal, trocou a administração, prefeito. Faça com que essas pessoas conheçam esses serviços retrógrados, ultrapassados, métodos totalmente desinteligentes de trabalhar. Nós precisamos resolver esse problema, porque resolvendo isso vai aparecer o seu serviço, prefeito. As pessoas vão ver que está mudando a cara de Bauru. É fundamental que isso aconteça. Nós precisamos, portanto, de ações desse tipo. É muito importante isso. Eu quero contar mais um episódio para os senhores, rapidamente. Começo do século passado, na Rússia, houve uma revolução. Por conta da revolução, as elites perderam os seus cargos. E uma dessas pessoas, bem preparada, estudada na Europa, acabou virando operário de uma mina de carvão. Quando ele foi trabalhar na mina de carvão, vereador Roger, vereador Bussola, vereador Natalino, a produtividade dos trabalhadores era de 11 toneladas por dia, em média, daquela montanha de gente que trabalhava ali. Ele foi ensinado a trabalhar, mas, em vez de começar, ele parou para pensar. E disse: mas esse modo de trabalhar não está bom. E começou a pensar num modo de trabalhar diferente. No dia seguinte, ele que nunca tinha feito nada, conseguiu 110 toneladas. De 11 toneladas em média. Aí vocês falam: não, mas ele era um super-homem. Não, porque ele ensinou os métodos aos demais operários e todos eles passaram a produzir isso. Por exemplo, eles trabalhavam com uma picareta na mão e uma lanterna na outra, mina de carvão lá no fundo, picando a parede. O carvão caía no chão. Depois era recolhido com pá para dentro de uma vagoneta. O que ele fez? Ele amarrou a lanterna na cabeça
coisa que hoje os trabalhadores têm, aquela lâmpada na testa, amarrou, passou a trabalhar com 2 picaretas. Encostou a vagoneta na parede, já caía dentro da vagoneta. Precisa de gente inteligente. Gente inteligente, supostamente, são os secretários. Põe os secretários para trabalhar, põe os diretores para trabalhar, põe os gerentes para trabalhar, para pensar, para melhorar o serviço dos empregados.